Na década de 70, cineastas de ficção científica não sonhavam apenas com carros voadores. Seus filmes eram arrancados das prateleiras ou tirados dos cinemas. Por que governos enlouqueceram com espaço, ursos mutantes e parasitas que comem cérebros? Foi nesta década em que o cinema rompeu limites. Censores tentavam conter repercussões. Os anos 1970 marcaram uma tempestade perfeita. O afrouxamento da moral social, o surgimento de estúdios independentes, equipamentos de filmagem mais baratos e paranoia política global. Tudo convergiu para criar um terreno fértil para o cinema transgressivo. Um exemplo é Laranja Mecânica, 1971. O pesadelo Technicolor, de Stanley Kubrick, nos joga numa Grã-Bretanha iluminada por neon, onde Beethoven encontra bofetadas com taco de beisebol, e o resultado foi o pânico internacional. Baseado no romance de Anthony Burgess, a adaptação de Kubrick acompanha Alex Delarge, Malcolm McDowell e seus Droogs por uma paisagem distópica de violência sexual, treinamento comportamental e controle estatal. O filme, violência estilizada, com música clássica e cenários coloridos como doces, criou uma dissonância mental visceral que as autoridades não puderam engolir. Irlanda impôs uma proibição total que durou até 2000, durante o Apartheid. África do Sul revogou a proibição por 13 anos, pois filmes sobre autoritarismo foi banido de fato. Singapura manteve a proibição na clandestinidade por 3 décadas, enquanto o Brasil impôs ditadura militar. Mas a censura mais fascinante veio do próprio Kubrick, que retirou o filme da distribuição britânica após receber ameaças de morte e tomar conhecimento de crimes imitadores, supostamente inspirados pela ultraviolência do filme. Os críticos o chamaram de pornografia da violência. Ainda assim, arrecadou 114 milhões de dólares com orçamento de 1,3 milhão e conquistou 4 indicações ao Oscar. Horror Show é a gíria inventada do filme. Vit Drew entrou no vocabulário cultural, enquanto seus Milk Bars, Cod Pieces e Boer Hats definiram uma estética distópica que ainda influencia cineastas hoje. O que o tornava verdadeiramente perigoso para as autoridades não era apenas a violência, mas a apresentação sedutora. Quando Alex desfila pelo Korova Milk Bar em câmera lenta ou dança enquanto ataca um escritor e sua esposa, cantando isso na chuva, Kubrick cria uma cumplicidade aterradora com o espectador. Estamos horrorizados, porém compelidos. Censores de todo o mundo reconhecem esse poder. O filme ficou indisponível no Reino Unido até a morte de Kubrick, em 1999, criando um mercado negro de fitas VHS piratas e transformando a censura na melhor propaganda gratuita do cinema. 2 nos globos prateados. Imagina bem André Tarkovsky sob ácido. Astronautas acharam uma colônia lunar. Transformam-se em zelotes com máscaras de pássaro. Coroam um messias da Terra como salvador, o André Jaws. O épico cósmico permanece entre os maiores e do cinema, tão perigoso que as autoridades de Varsóvia não apenas o baniram. Eles tentaram apagar aquilo da existência. Baseado na trilogia lunar de SS Great Uncle Z, o filme acompanha humanos que formam uma colônia em outro planeta. Ao longo de gerações, evoluíram para uma sociedade primitiva. Quando chega um astronauta moderno, ele é confundido com um salvador profetizado. Uma narrativa messiânica que o governo da Polônia, alinhado com a União Soviética, reconheceu como explosiva politicamente. A transgressão do filme foi, na verdade, a crítica velada ao totalitarismo, à manipulação religiosa e ao regime comunista polonês. 2 anos de produção, 80% das filmagens concluídas. O vice-ministro polonês da Cultura mandou o projeto. Conjuntos foram demolidos, figurinos destruídos e negativos confiscados. A razão oficial foi metafísica perigosa e preocupações com o orçamento. Mas a motivação foi o medo do subtexto anti-autoritário do filme. Durante a crescente agitação civil, refugiados fugiram para a França. Mas editor de cinema preservou secretamente as filmagens já processadas por 11 anos. Essas bobinas ficaram escondidas por muitos anos, até que o regime comunista da Polônia começasse a desmoronar em 1988. Somente então, Jock reuniu o que restava de uma obra-prima rachada, na qual cenas ausentes são substituídas pela narração de Jaworski sobre imagens de arquivo da Polônia dos anos 80, criando um comentário meta-acidental sobre a censura em si.
O filme estreou em Cannes em 1988, dias antes da Cortina de Ferro rachar. Seus guerreiros de imagens surreais e máscaras com penas, sacrifícios, rituais. O misticismo cósmico mostrou o tipo de perguntas espirituais que a ideologia comunista materialista temia. A censura tentou matá-lo. Contrabandistas tornaram-na lenda. Hoje é um épico de ficção científica inacabado e um artefato de repressão política. Shivers, 1975. O surto que surge no condomínio de David Cronenberg, em que sanguessugas parasitas famintos por sexo transformam moradores de alto padrão em swingers raivosos, provocando uma crise moral autêntica que alcançou os mais elevados níveis de um governo. Também lançado como Eles Vieram de Dentro. Este thriller canadense de baixo orçamento acontece inteiramente dentro do complexo de apartamentos Starliner Towers, onde o experimento de um cientista gera parasitas fálicos que desencadeiam comportamentos sexuais desinibidos em seus hospedeiros. A controvérsia começou quando o crítico Robert Fulford, sob o pseudônimo Marshall Delaney, publicou uma resenha de título You Should Know How Bad This Film Is. Publicou You Paid For It na Saturday Night Magazine. Fulford ficou indignado ao ver que a Agência Pública de Fomento ao Cinema canadense apoiou Lama Depravada, provocando debate parlamentar sobre o financiamento de filmes. Os deputados do Canadá discutem o filme no plenário. Perguntam se contribuintes devem pagar o horror corporal. O debate ganhou alcance mundial, com Westminster banindo sessões no centro de Londres e jornais lamentam que a sociedade entraria em colapso se tais filmes virassem mainstream. A Austrália censurou-o fortemente, enquanto o pânico britânico dos vídeos nojentos dos anos 1980 o visava para restrição de vídeo doméstico. O que as autoridades consideraram realmente ameaçador não era apenas o gore ou a nudez, mas a sugestão subversiva de Cronenberg de que a repressão, e não a expressão, era a doença real da sociedade. Os parasitas libertam seus hospedeiros das restrições sociais, transformando um prédio de luxo em uma orgia comunitária para uma pós-revolução sexual. A cultura pré-AIDS, ainda definindo novos limites. Essa visão tocou o nervo de progressistas e conservadores. Apesar, ou por causa da controvérsia, Shivers virou ouro de bilheteria em Quebec. Autocross, O Padrinho. A maioria dos mercados internacionais recebeu cópias cortadas, às vezes perdendo até 20 minutos de metragem. Essa indignação parlamentar quase destruiu a carreira de Cronenberg, mas em vez disso, o coroou rei do horror corporal, título que ele mantém há quase 5 décadas. 4. Flash Gordon, 1974. Propulsores a jato, pistolas de raio e monstros de stop motion, além de um planeta governado pelo Imperador Wong e seu raio do sexo que leva o povo da Terra a orgias espontâneas. Michael Benis Day e Howard Zis, paródia pornográfica dos seriados de Flash Gordon, eleva aos limites os padrões de obscenidade da época, criando uma colisão bizarra e absurda entre ficção científica, humor e pornografia hardcore ao extremo. O filme acompanha Flash Gordon, Dale Ardor e o Dr. Flex Jaroff em sua jornada para o planeta porno, para deter o raio do sexo do Imperador Wong. Ao longo do caminho, acham naves em forma de pênis, uma criatura chamada Grande Deus Porno, e situações sexuais que combinam humor infantil com conteúdo explícito. A qualidade da produção foi alta para um filme adulto, com animação em stop motion e efeitos criados por profissionais da indústria, alguns dos quais depois trabalharam em Star Wars. A Noruega e a Nova Zelândia impuseram proibições diretas. Singapura o escondeu até surgirem as classificações R21, décadas depois. Também deram X até que cortes significativos fossem feitos, removendo a maior parte do conteúdo sexual explícito. Mantendo o duplo sentido e a nudez parcial, isso gerou 2 versões, uma edição XXX Underground e outra com classificação R, amplamente distribuída, exibida em sessões de meia-noite. O orçamento de $470 mil do filme parecia arriscado para o cinema adulto na época, mas sua bilheteria de $5 milhões provou que misturar ficção científica com conteúdo sexual poderia superar a censura pela pura novidade. A produção enfrentou uma série de problemas, incluindo um incêndio em um depósito que destruiu filmagens originais, forçando os cineastas a terminar o filme com menos cenas explícitas do que o planejado, o que, inadvertidamente, ajudou a distribuição mais ampla, enquanto era criticado como mero lixo juvenil de conteúdo sexual. Gordon,
desenvolveu um culto de seguidores que apreciavam deliberadamente seu estilo brega de abordar tanto a ficção científica quanto a pornografia. Ele permanece significativo como um dos filmes adultos mais ambiciosos de sua época, atuando também como cápsula do tempo do breve período em que a pornografia parecia destinada a entrar no cinema mainstream. A lição é acrescentar ficção científica brega, pornografia e cenas, o que aumentará seus lucros por meio de controvérsia e fascínio proibido. 5. The Beast in Heat, 1977. O pesadelo da exploração nazista de Luigi Barella, com uma médica da SS que cria um super-soldado selvagem que agride prisioneiras em um campo de concentração, ainda pelos padrões do cinema de exploração italiano. Este filme, também conhecido como SS Hellcamp, foi levado além dos limites do paladar e da decência, combinando atrocidades de guerra com violência sexual, de maneiras que provocaram proibições em vários continentes. O filme pertence a um subgênero breve, porém notório, de filmes de exploração que usam campos de concentração nazistas como cenários para conteúdo sexual explícito e cenas de tortura. Essa tendência, que incluiu filmes como Ilsa, a Loba das SS, representou o canto mais sombrio do cinema de exploração da década de 1970, usando atrocidades históricas como pano de fundo para a titilação. Uma prática que muitos países viam como crime obsceno. O chefe britânico de acusações inseriu isso já no vídeo, criando uma lista negra sob a lei de publicações obscenas, tornando ilegal a distribuição na Alemanha. Banido por leis contra a glorificação do nazismo, a Austrália recusou classificação. Muitos países ainda recusam os direitos de exibição teatral ou de streaming. O filme tornou-se tão notório que parlamentares britânicos o citaram-no durante o Dia Memorial do Holocausto como exemplo de mídia que banaliza genocídio. Críticos condenaram-no como lixo de cinema. Mas plateias, Grindhouse, faziam fila para indignar-se, criando um mercado para filmes que transgrediam todos os limites do gosto. A infâmia do filme não vem de mérito artístico, mas vem de seu papel como caso-teste dos limites da censura e das democracias. Isso suscitou questões desconfortáveis. As democracias devem proibir filmes, não importa quão repulsivos sejam? A proibição apenas aumenta o interesse? Em que ponto a imagem vira exploração do trauma histórico? Ao contrário de outras entradas da lista, que ganharam releitura artística com o tempo. E a Fera em Seal continua sendo universalmente rejeitada. Exemplo de advertência sobre exploração sem propósito. E um dos poucos filmes com censura contestada por cinéfilos. Sexto experimento da SS no campo, em 1976. A entrada de Sérgio no ciclo de exploração nazista desencadeou um dos pânicos midiáticos britânicos mais intensos já registrados, com pôsteres que retratavam uma prisioneira nua pendurada de cabeça para baixo, em uma estrutura que lembrava uma crucificação, provocando uma indignação moral que crescia ainda antes de as bobinas serem exibidas. A trama central do filme gira em torno de um médico nazista que tenta transplantar os testículos de um prisioneiro para um oficial da SS ferido, num procedimento brutal que busca explorar a crueldade humana para sustentar o enredo. Horror corporal, atrocidade histórica e violência sexual num pacote para a censura. O Reino Unido proibiu-o durante o pânico dos vídeos nojentos dos anos 80. Autoridades miraram o horror sob leis de obscenidade. O filme tornou-se peça de debate político. Políticos citam-no no Dia da Memória do Holocausto como prova de decadência moral. Tabloides britânicos, como o Daily Mail, chamaram-no de vídeo mais nojento à venda na Grã-Bretanha. Apesar de poucos jornalistas terem visto o conteúdo, condenaram a notoriedade do filme, que superou seu conteúdo real e importância comercial. Quando, enfim, saiu sem cortes no Reino Unido em 2005, após o BBFC revisar as diretrizes, o público descobriu que tinha iluminação ruim e atuação pior. Prova de que a proibição era mais assustadora do que o próprio filme. Esse padrão, pânico moral, que excede bastante o conteúdo real, caracterizou grande parte da onda de censura dos videonasties, onde a percepção e o marketing frequentemente provocavam proibições bem maiores do que os próprios filmes. O que torna historicamente significativo o campo de experimentos SS. Não é o mérito artístico, mas seu papel nos debates sobre censura, a propaganda provocativa do filme, que deliberadamente instigou controvérsia, usando imagens ofensivas para gerar a indignação que impulsionou seu sucesso comercial em mercados onde não foi banido. Para historiadores da censura, é um estudo de caso exemplar de como a proibição aumenta a demanda e como campanhas éticas contra a mídia podem, sem querer,
funcionar como promoção poderosa. 7. O incrível homem derretido. O astronauta Steve West retorna dos anéis de Saturno e derrete, deixando pegadas pegajosas e corpos desmembrados pelos subúrbios americanos e pelo drive-in de William Sachs. Chocante, porém a premissa do filme é enganosa e aparentemente simples. A radiação cósmica faz com que um astronauta se dissolva lentamente, ao mesmo tempo empurrando-o a consumir carne humana, para interromper temporariamente sua liquefação. O incrível homem derretido representa o ponto perfeito entre espaço, idade, paranoia e horror corporal. Reflete os temores da Guerra Fria em relação à radiação e a fascinação da época pela decomposição física. Foram os efeitos de Rick Baker que mostraram a deterioração do astronauta, com detalhes nauseantes, tecidos reluzentes, músculo exposto e fluidos que empurraram os limites da maquiagem na era pré-CGI, que até hoje chocam os fãs. Índia e Malásia formaram uma aliança direta. Japão e Itália aplicaram rótulos de apenas para adultos. Sensores do Reino Unido exigiram cortes significativos, e adolescentes americanos entraram clandestinamente em drive-ins por todo o país para testemunhar os lendários efeitos de slime de Baker. O filme. Marketing inclinou-se fortemente para o gore, com cartazes prometendo a primeira nova criatura de horror e enfatizando o processo de derretimento mais do que a trama ou os personagens. Com um orçamento modesto de $250 mil, o filme rendeu $2 milhões em retornos sólidos para o horror independente. Seu impacto cultural duradouro surgiu décadas depois, quando Mystery Science Theater 3000 o apresentou em uma lendária sessão de deboche público, com humor ácido, apresentando a uma nova geração o seu apelo camp involuntário. Seu legado peculiar é que censores temiam seus efeitos, que poderiam traumatizar os espectadores, enquanto o público moderno encontra principalmente sua ingenuidade sincera e desajeitada. Hilário. O incrível homem derretido ilustra como o terror dos anos 70 canalizava as angústias atuais. Neste caso, temores da exploração espacial e da radiação viraram horror visceral. Com efeito, a censura mostra como efeitos especiais poderiam acionar faixas por impacto visual, não pelo conteúdo temático. Nada mal para uma poça. Com Dentes 8, Zombie Flesh Eaters, 1979, Lúcio F6, zumbi ambientado no Caribe, sequência épica com olho exposto, estilhaços, rituais de voodoo e, mais famoso ainda, uma sequência subaquática em que um zumbi se debate vivo. Tiger Shark, lançado como Zombie 2 na Itália, apresentado como uma sequência não oficial de Dawn of the Dead, de George Romero. Este filme tornou-se epicentro da polêmica britânica dos videonasties, uma batalha de censura que ampliou o apelo internacional do horror italiano. A trama segue uma mulher que investiga o desaparecimento do pai numa ilha tropical, onde maldição voodoo reanima os mortos. O que distinguia a visão da FCI dos zumbis era o gore sem concessões, a assinatura do diretor, closes de trauma ocular, decomposição gráfica e splatter. O padrinho do gore. A lei britânica de publicações obscenas o visava especificamente como vídeo nojento, com a polícia autorizada a apreender fitas em locadoras. A Austrália proibiu o filme totalmente em 1980 por violência de alto impacto. A Alemanha restringiu-o apenas a público adulto. O British Board of Film Classification finalmente cedeu, permitindo um lançamento sem cortes em 2005, após décadas de circulação do filme, por cópias piratas e versões cortadas. A sequência notória do filme mostra um zumbi subaquático lutando com um tubarão real em tela. Uma cena com um tubarão sedado e um dublê em perigo mostra a ética de produção liberal que tornou os filmes problemáticos e cativantes. Nenhuma produção moderna usaria tal feito perigoso, registrando as práticas de filmagem que as normas em mudança abandonaram com justiça. Zombie Flesh Eaters faturam bilheteria mundial inteira, cerca de $3,5 milhões em 1979, demonstrando o mercado internacional global do horror italiano e o poder das controvérsias sobre censura. FCI, antes conhecido por thrillers de giallo e comédias, teve seu maior sucesso comercial em gore, dirigindo mais tarde uma série de filmes de horror cada vez mais extremos. O moral. Nunca subestime o poder de bilheteria da censura e das lutas entre mortos-vivos marinhos do filme Rabid, de 1977, do cineasta David Cronenberg. Segunda entrada em nossa lista,
apresentando a ex-atriz pornô Marilyn Chambers como uma mulher que desenvolve um ferrão vampírico na axila, após transplantes de pele experimentais, desencadeando uma epidemia semelhante à raiva que se espalha por Montreal. O filme mistura horror médico, clichês de vampiro e ansiedade pandêmica de maneiras que prenunciavam também tanto narrativas sobre AIDS quanto thrillers modernos de surtos. Rabid acompanha Rose Chambers após um acidente de moto, deixando-a gravemente queimada, tratada na clínica de queloide para cirurgia plástica com técnicas experimentais. Ela cria um ferrão de formato fálico sob o braço e sede por sangue. Suas vítimas desenvolvem raiva semelhante, gerando epidemia que se espalha pela cidade, levando à lei marcial e ao colapso social. A escalação de Chambers, então conhecida pelo filme adulto Por Trás da Porta Verde, foi uma tática de marketing e uma escolha artística provocativa, que borrava fronteiras entre o cinema mainstream e o cinema adulto. Essa decisão de casting desencadeou também preocupações com a censura, com países se opondo a um ator pornô em um papel principal, independentemente do conteúdo. A polícia apreendeu fitas VHS durante o vídeo britânico. Lojas de pânico esconderam-no sob balcões em vários países, e tabloides berraram sobre zumbis X no subúrbio. Suécia exigiu cortes em cenas de beber sangue. A Austrália restringiu isso para adultos. Mesmo no Native Canada de Cronenberg, certas províncias exigiram edições significativas para o lançamento teatral. O que as autoridades acharam perturbador foi o método clínico de Cronenberg, a transmissão sexual de doenças, tema que se tornou sem querer profético. Quando a crise da AIDS surgiu anos depois, o filme apresenta o contágio como uma traição íntima, na qual o contato sexual se torna letal, prenunciando tanto as ansiedades virais quanto os elementos de horror corporal que definiriam o Cronenberg mais tarde. Obras-primas, como Vídeo, Drone e A Mosca. Apesar ou por causa da controvérsia, Cronenberg conquistou tanto o dinheiro das sessões drive-in quanto o repúdio crítico. Exato. A combinação que ele cultivou ao longo da carreira permanece significativa, servindo como história de uma pandemia e como texto-chave na exploração de Cronenberg sobre transformação do corpo e política sexual. Guardamos um choque final. Campo das SS. Laboratório irmão do cinema também. Bestia in calore, A Fera no Cio. Ano idêntico, onda de exploração igual. Desta vez, com um homem modificado geneticamente. A fera enfrenta as resistentes femininas dos nazistas, confundida com A Quinta Entrada. Tem o mesmo título em inglês, mas filmes diferentes. Essa atrocidade de Luigi Botella representa o nadir do cinema de exploração dos anos 70. A trama, por mais simples que pareça, envolve a doutora Ellen Kratt, nazista, de modo claro, realizando experimentos para criar um soldado super-humano, o que, infelizmente, resulta numa criatura bastante peluda, da Bastilha, com apetite sexual insaciável, que é solta sobre as partidárias presas. A narrativa muito tênue serve apenas como estrutura para cenas de tortura, violência sexual e atrocidades de guerra, filmadas com um olhar exploratório que ultrapassa todas as linhas concebíveis de gosto e decência banidas no Reino Unido como parte do vídeo. Nasty Purge, nunca exibido no cinemas e vendido na Suécia, ostentando publicamente. Então, é de fato bastante chocante. O filme foi banido na Noruega. A distribuição do filme apoiou-se quase inteiramente na atração de frutas proibidas e no choque que isso provocava, com materiais promocionais enfatizando a censura como um ponto de venda. O que distingue esta entrada de mero lixo ofensivo é o seu peculiar elemento de ficção científica. O monstro criado pelos nazistas representa uma perversão tanto da natureza quanto da ciência, combinando estereótipos de cientista maluco com exploração sexual de formas que provocaram censura em vários aspectos. O filme apropria traumas históricos legítimos, campos de concentração, experimentos médicos nazistas, e os transforma em exploração, levantando questões éticas sobre os limites da representação ficcional. Ao contrário de outras entradas que encontraram reavaliação crítica,
ou criaram seguidores de culto, com base no mérito artístico, Bestia em Calor permanece universalmente condenada. Seu valor reside apenas em seu papel como estudo de caso de censura, e também no limite do que, mesmo no mercado de exploração, seria tolerado. Lendas do Grindhouse, asseguradas apenas pela repulsa. As batalhas de censura da ficção científica dos anos 70 revelam como a proibição costuma alcançar justamente o oposto do efeito pretendido. Quase todos os filmes desta lista viram seus potenciais comerciais e sua pegada cultural ampliados por ordens de proibição. A retirada de A Clockwork Orange, do Reino Unido, criou aura de mistério que impulsionou a receita internacional. A supressão do Silver Globe transformou. Um filme incompleto virou uma lenda política, e as nasties de vídeo usaram seu status de banda como gancho de marketing em territórios menos restritos. Esta década marcou ponto de virada na censura. A vigília moral tradicional cedeu lugar a regras de classificação por idade em muitos países, sabendo que proibições explícitas criavam mercados negros e prestígio subterrâneo. Os incentivos econômicos ficaram claros. A controvérsia vem de ingressos. O status proibido pode transformar filmes medíocres em eventos para a contracultura da época. Para os cineastas, a lição foi muito clara. Diretores como Cronenberg, que enfrentaram retaliação à carreira após Shivers, perceberam que controvérsias de censura criam audiências fiéis ávidas por conteúdo que ultrapassa limites. Vários diretores que surgiram nas décadas seguintes, de Paul Verhoeven a Guillermo del Toro, reconheceram a influência desses filmes de gênero controversos dos anos 1970 em seu desenvolvimento artístico. A transição para o videocassete doméstico mudou essa dinâmica de modo fundamental. Quando os cinemas podiam, antes, limitar o público de um filme, as fitas VHS podiam cruzar fronteiras de fato, em envelopes de papel pardo. O vídeo, britânico notório, Pânico Cruel, foi o último suspiro da censura total, provando-se inexequível. À medida que redes globais de distribuição de mídia se expandiam, hoje a era de streaming apresenta novos desafios. Políticas de conteúdo das plataformas costumam funcionar como censura de fato, com algoritmos e diretrizes substituindo censores governamentais. Circulação subterrânea de mídia polêmica continua por canais digitais. A lição dos anos de 70 ainda permanece plenamente relevante. Tentar suprimir conteúdo provocativo frequentemente garante sua existência cultural. Então, é isso mesmo. 10 renegados de celuloide que provaram que os anos 70 podiam superar. Gore estranho e ainda mais chocante do que tudo que o TikTok já solta hoje. Essa revolução cinematográfica ocorreu precisamente porque existiam limites a serem rompidos, criando o ambiente perfeito para a criatividade transgressora. Cada filme da nossa lista, seja uma conquista artística ou um lixo exploratório, ajudou a definir até onde as sociedades traçavam seus limites em torno do conteúdo aceitável. Os elementos científicos presentes nesses filmes não eram meramente acidentais à censura a que estavam sujeitos. Eles costumavam ficar no centro da transformação corporal, da experimentação genética, da radiação cósmica, do controle mental e da infecção alienígena, fornecendo estruturas para explorar assuntos tabus que, de outra forma, poderiam ter sido explicitamente proibidos. A ficção científica criou uma deniabilidade plausível, permitindo que cineastas reivindicassem mérito artístico e especulativo, enquanto avançavam para território controverso. Qual título ressuscitaria para uma sessão da meia-noite e qual ainda parece intocável? A linha divisória depende da intenção artística. Kubrick e Cronenberg usaram elementos chocantes para visões artísticas autênticas, enquanto o ciclo nazista de exploração existia principalmente para lucrar com bens saqueados. Todos enfrentaram censura semelhante, destacando como a proibição é um instrumento tão direto. Deixe abaixo a sua opinião mais polêmica. A censura foi justificada, ou as bandas apenas lançaram esses filmes com tudo? Do status de culto à velocidade da dobra. Conte pra gente sem se segurar, porque se a história mostra algo, é que a indignação vem de ingressos, e talvez derreta um homem ou dois.